Antes de eu compartilhar com você a palavra de Deus hoje, eu te convido a orar comigo pela igreja perseguida. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela nossa liberdade, pela liberdade religiosa que o Brasil tem, de podermos falar e ouvir do teu amor. Mas no dia de hoje, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos da igreja perseguida, especificamente, Senhor, pela igreja do Iraque, e direcionado, Senhor, aos líderes e pastores que, mesmo diante das possibilidades e mesmo diante de condições de poderem sair do país, optaram, Senhor, em permanecer no país. Fizeram a escolha consciente de permanecer, de ficar no lugar, Senhor, no país, no Iraque, Senhor, para estabelecer o teu reino e para fortalecer a tua igreja, Senhor. Eu quero orar por esses líderes e esses pastores, pedindo que o Senhor encha-os com o Espírito Santo e dê, Senhor, estratégia para que eles possam cada vez mais propagar o teu amor e propagar o teu evangelho, Senhor, neste país. Eu também te peço, Senhor, para que reine a paz em Israel, para que o Senhor cumpra tudo que o Senhor tem também determinado sobre a nação do Brasil. Em nome de Jesus, amém. Neste momento agora, eu também te convido a participar da igreja também com ofertas, doações. Então, se você quiser participar desse projeto, do Koinonia Play, quiser contribuir, as informações vão aparecer aqui nesse vídeo. Agora, compartilhando a palavra de Deus, eu queria compartilhar com vocês a mensagem que está no livro de João, porque após a sua partida, quando Jesus partiu, ele prometeu aos discípulos que eles desfrutariam do dom do Espírito Santo. Por isso, lá em João, no capítulo 14, versículo 26, está escrito assim: Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. E não só para os discípulos, mas nós também temos direito a esse mesmo dom. E esse dom é o direito que nós temos de contar com a companhia constante do terceiro membro da Trindade, que é o Espírito Santo. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive a respeito de ouvir o Espírito Santo, que há alguns meses nós estamos ministrando a turminha dos Coinonectados aqui na igreja, no departamento infantil, e em um momento de preparação da aulinha, o Espírito Santo falou comigo, direcionando para a gente ministrar sobre sermos sal e luz no mundo. E a respeito da ministração, especificamente de sermos luz, o Espírito Santo me deu a ideia de produzirmos em sala com as crianças uma vela desde o início, ministrar sobre sermos luz e depois, como um símbolo, como uma dinâmica, uma experiência, produzir uma vela desde o início. Então, como eu entendi esse direcionamento do Espírito Santo, eu comecei a me preparar procurando uma loja, procurando uma empresa que me vendesse todos os ingredientes para produzir uma vela. Comecei a pesquisar no YouTube, no Google, como que eu poderia fazer essa vela, quais os produtos que eu precisaria. E no feriado de 7 de setembro agora, eu pesquisei no Google e encontrei 3 empresas que trabalhavam com produção e fabricação de vela, 2 empresas de Blumenau e uma empresa de Pomerode. Quando eu
peguei os nomes e identifiquei essas empresas, de novo o Espírito Santo falou para mim com muita clareza. O Espírito Santo me direcionou e disse que quando eu fosse fazer contato com as empresas, eu deveria esclarecer o que eu queria fazer. E na hora eu pensei, é coisa da minha cabeça, não é isso. Fiquei um pouco, relutei em relação a isso. Pesquisei no Instagram, a primeira empresa, quando eu abri no Instagram da loja, já tinha um post fixado: não vendemos produtos para fabricação de vela, apenas a vela pronta. E aí, de novo, o Espírito Santo me falou: quando tu encontrar a empresa, tu precisas falar o que tu queres fazer. Deixa claro a ministração que tu vai fazer. E eu pensei, não, eu vou ter que escrever todo um texto no WhatsApp. Era só eu perguntar se a pessoa vende. E aí eu ainda fui insistente. Eu abri, peguei e salvei 2 contatos de uma empresa de Pomerode e uma de Blumenau. Abri o WhatsApp e o WhatsApp de Pomerode e escrevi: boa tarde, gostaria de saber se vocês vendem produtos para a fabricação de vela. A mensagem não chegou, ela ficou só um tiquezinho, ou seja, a pessoa que deveria receber não tinha recebido no contato. E eu comecei a ficar um pouco angustiada, porque já era a minha segunda tentativa e eu ainda não tinha conseguido sucesso em obter os ingredientes para fazer a vela. E, de novo, passaram-se algum tempo, ainda no mesmo dia, o Espírito Santo, não desistindo de mim, me falou claramente: Bruna, conversa com uma empresa e explica o que tu queres fazer detalhadamente sobre a administração, sobre a tua ideia, quem tu és, o que tu vais fazer. E aí eu parei, eu decidi obedecer, eu peguei o meu computador, eu abri o WhatsApp pelo computador, eu salvei o contato da terceira e última loja e eu comecei me apresentando. Oi, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Bruna. Eu sou líder do departamento infantil da minha igreja, uma igreja localizada aqui em Blumenau, chama-se Koinonia. E eu vou preparar uma ministração para as crianças do departamento infantil, com um tema sobre sermos luz, que está lá em Mateus 5, 13, 14. Eu fiz um texto enorme a respeito do que o Espírito Santo tinha me direcionado a fazer. Eu ouvi, eu decidi obedecer, depois de lutar 2 vezes, eu redigi todo o texto e embora o texto tenha sido bem comprido, porque eu especifiquei exatamente como o Espírito Santo tinha me orientado, a mensagem chegou no destinatário. Em menos de 1 minuto, a pessoa que recebeu me respondeu: meu Deus, que legal! E para mim foi bem impactante, assim, porque eu continuei a conversar com ela. Ela me disse que estava num evento, expondo as velas dela, mas que eu deveria chamá-la para conversar de novo na segunda-feira, que não era para me preocupar, porque ia dar certo. Ela ia me ajudar e isso ia acontecer. Isso foi na quinta, na segunda-feira eu a chamei de novo para conversar e ela me instruiu tudo o que eu deveria fazer com muita paciência, com muito carinho, com muito amor. Ela me descreveu a quantidade de parafina, ela me descreveu o pavio, o recipiente que eu coloquei a vela, ela me auxiliou nas quantidades, na essência, ela me auxiliou em tudo, foi me passando os valores, foi me auxiliando em todas as dúvidas na hora de produzir, derreter a parafina, as temperaturas. Ela foi muito paciente, foi muito querida a pessoa que me atendeu. Inclusive, me pediu para eu enviar uma arte para colar na latinha da vela. Eu compartilhei com ela, ela não gostou. Ela fez uma arte para mim, me enviou, ela mandou para a gráfica, ela mandou produzir, e depois de tudo pronto, ela pediu para eu chamá-la de novo na sexta-feira para a gente combinar de eu ir retirar tudo isso que nós duas juntas separamos para produzir a vela, parafina, todo o material necessário. E aí na quinta-feira eu a chamei,
perguntando se ela tinha conseguido finalizar tudo, se ela precisava de alguma coisa que eu pudesse estar fazendo, e também pedi o Pix para fazer o pagamento, né, dos materiais que eu estava comprando, do adesivo que ela mandou produzir na gráfica para colar na latinha. Enfim, eu pedi o Pix para fazer o pagamento dela e ela respondeu assim: Bruna, conversei com meu namorado, nós amamos a ideia, ficamos muito, muito empolgados em poder participar e nós queremos ofertar para vocês. Então eu não vou cobrar nada do material que eu vou fornecer, nem da gráfica, do material da gráfica, porque nós realmente queremos ofertar para vocês. Tudo para vocês fazerem essa aulinha. Eu tenho certeza que vai ser incrível e que Deus abençoe. Terminamos ali a conversa. O que eu quero dizer, o que eu quero compartilhar com vocês é que uma das coisas mais importantes que a gente tem, além de de estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, é também aprender a ouvir e a seguir os sussurros do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo fala conosco, nós devemos dar ouvidos. Nós não devemos adiar a obediência aos sussurros do Espírito. Aprender a ouvir e a compreender o Espírito, o que o Espírito Santo fala, é um processo gradual e contínuo. Mas eu já tinha entendido que era o Espírito Santo falando comigo, que era o Espírito Santo falando comigo, mas eu ainda fui insistente em querer fazer do meu jeito e não deu certo. Eu tinha as 3 opções. As 2 que eu tentei fazer do meu jeito, deixando de lado a voz do Espírito Santo, não deu certo. E eu não dei ouvidos imediatamente ao Espírito Santo. Na 3ª tentativa, quando na verdade o desespero já estava começando a tomar conta de mim, que eu não iria conseguir, eu larguei, eu percebi que não ia ser na minha vontade, na minha força, do meu jeito, e eu decidi dar ouvido aos sussurros do Espírito Santo. Eu abri o computador, eu produzi o texto e eu enviei. Esse meu ato de obediência à voz do Espírito Santo refletiu numa bênção da empresa da vela ofertar para nós todos os produtos que nós utilizamos na escolinha ali durante a aulinha. E como eu falei, aprender a ouvir e compreender e obedecer o Espírito Santo, ele é um processo gradual, permanente, contínuo, duradouro. Não existe uma técnica, não existe uma receita, não existe uma fórmula que nos permita de imediato dominar a capacidade de ser orientado pela voz do Espírito Santo. Mas o que existe é a possibilidade, o que existe, e o Senhor espera que nós aprendamos a obter essa capacidade de ouvir, de entender, de compreender que esses sussurros, que esses sentimentos, que essas, entre aspas, intuições, é a voz do Espírito Santo. Esse sentimento, essa ideia que surge no nosso coração, na nossa mente, é o Espírito Santo falando conosco. E uma maneira da gente compreender que é o Espírito Santo falando conosco é através do exercício habitual, do exercício rotineiro, duradouro, o exercício repetitivo de nos relacionarmos com Deus, de termos um tempo de comunhão com Deus, de termos um relacionamento, mas não um relacionamento de colegas, um relacionamento de final de semana, um relacionamento de marcar um encontro, mas um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento através de leitura da Bíblia, um relacionamento através de oração, porque quanto mais nos relacionamos com alguém, quanto mais conversamos, quanto mais estamos próximos de alguém, mais nós identificamos as características desse alguém e principalmente a voz desse alguém. Quanto mais conversamos com essa pessoa, quanto mais nos relacionamos, mais nós conseguimos identificar a distância, a voz dessa pessoa e com certeza
nos relacionando com Deus intimamente, diariamente, nós conseguiremos identificar a voz do Espírito Santo, nós conseguiremos ter a sensibilidade para compreender que as intuições, aquele sentimento, aquela coisa, são sussurros do Espírito Santo nos direcionando, nos auxiliando, nos dando direções e ordens. E esse relacionamento com Deus vai fortalecer a nossa confiança na orientação recebida pelo Espírito Santo. E essa confiança nos sussurros que nós recebemos do Espírito Santo, ela vai se tornar tão grande e tão importante que a nossa dependência dos sussurros do Espírito Santo, ela se tornará muito maior do que a nossa dependência daquilo que nós estamos vendo ou literalmente ouvindo. E como ainda parte do processo de aprendizado, de relacionamento com Deus, o Senhor, ele ainda nos ajuda a ver os resultados da nossa obediência a esses sussurros. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, é tão bondoso, que além dele insistir em falar conosco, em nos auxiliar nesse processo, criando ferramentas para que nós possamos experimentar, ouvir a voz do Espírito Santo, quando nós decidimos, conseguimos e optamos em ouvir a voz do Espírito Santo, ele nos permite observar, ele nos permite experimentar da obediência da voz dele. Foi o que aconteceu comigo. O Senhor teve paciência comigo, o Espírito Santo teve paciência comigo de me falar várias vezes o que eu deveria fazer. E a partir do momento que eu obedeci a voz do Espírito Santo de mandar a mensagem completa, ele ainda teve a bondade de me fazer experimentar o resultado da obediência, porque obedeci o sussurro do Espírito Santo, mandei a mensagem e nós ganhamos a doação toda da empresa para produzir as velas com as crianças. Então, nessa palavra, eu te convido a ter mais relacionamento com Deus, a ponto de identificar, a ponto de conhecer, a ponto de ter confiança que aquele instinto, talvez aquele sentimento, aquela vozinha é o Espírito Santo falando contigo. Então, se você tem esse desejo, essa curiosidade de querer ouvir a voz do Espírito Santo, tenha esse relacionamento, tenha essa intimidade, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Amém?